Bem, bom dia a todos. Iniciamos a 62ª reunião da Comissão Permanente de Crianologia. Excepcionalmente, hoje estarei presidindo essa sessão em substituição ad hoc em relação ao Dr. Mauro Souza, presidente da ANM. Meu nome é Yuri Moraes, sou superintendente de Regulação e Governança Regulatória da agência. E peço auxílio, Valéria, para projetar na tela a pauta do dia, por gentileza. Então, temos como primeiro item da pauta a aprovação da ata da 61ª reunião da comissão. Desculpe, Yuri, eu te peguei Sim. o processo errado, deixa eu trocar, por favor. Não, estava certo, desculpa. Perfeito. Então, acho que está errado mesmo, Valéria, porque essa daí está aparecendo 9 de agosto de 2023, a 62ª, né? É. É a última que nós tivemos, não, em agosto. Desculpa, eu estava projetando o processo que tinha a ata que a gente vai deliberar hoje, mas agora eu encontrei. A pauta de hoje é essa aqui, dia 27 de março. Desculpa a falha. Perfeito, Valéria. Então, retificando, né, a 63ª reunião da Comissão Permanente de Crianologia, cuja ata, o item 1 da ata é a aprovação da ata da 62ª reunião da comissão. Isso. O item 2 da ata, processo 27.206.861911 de 1984-93, apreciação acerca da possibilidade de exploração para fins balneários de água com alta concentração de boro. E o item 3 da pauta, definição da agenda de reuniões da comissão para 2024. Então, iniciando, questiono a todos em relação ao item 1 da pauta, aprovação da ata, se há algum questionamento ou algum ponto a acrescentar do que foi submetido previamente aos senhores e senhoras. Não havendo, Da minha então... parte está ok. Está ok? Ok, o Baldino. Perfeito. Ok. Perfeito. Não havendo nenhum óbice, então, aprovado esse item 1 da pauta. E já partimos para o item 2, apreciação acerca da possibilidade de exploração para fins balneários de água com alta concentração de boro. Valéria, quem irá relatar esse item? Relatora é a doutora Baldino. Baldino, por gentileza, com a palavra. Obrigado, Yuri. Obrigado, Valéria. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí aos membros dessa comissão pela compreensão no adiamento aí, da última reunião, que a gente não pôde fazer em função do falecimento da minha mãe. Eu agradeço muito a compreensão, né? Bom, passando à questão do processo, da relatoria em questão, eu pediria, Valéria, anota, o relatório meu já está no processo, se você puder projetar ele, eu agradeceria. Seria esse, doutor Baldino? Isso, perfeito. Bom, só para relembrar, né, esse processo já foi objeto de discussão, né, e de apresentação aí de resultados preliminares na última reunião de agosto, né? A gente apresentou as considerações iniciais, né, e relembrando aqui, esse processo é um processo no município de Cachoeira Dourada, no estado de Goiás, está aí no bullet aí, segundo bullet do 2.1, né, Cachoeira
Dourada, estado de Goiás. É um processo de titularidade da Biocal Minérios Limitada, né? É um processo de cessão, já teve uma cessão em favor da mesma Biocal em 2000. Só relembrando um pouquinho do processo, né, sem questionar a questão, teve uma questão jurídica, né, por caso que a fonte já estava sendo usada para um hotel. Sem entrar no mérito dessa discussão jurídica, eu queria falar que, então, já havia um uso balneário para a fonte. Em 2016, né, teve uma autorização especial aí, da Agência de Mineração, na época da NPM, para uma pesquisa complementar pelo prazo de 2 anos, cujos trabalhos de pesquisa foram apresentados em 2018. Né? Nós tivemos aí, desce um pouquinho mais, Valéria, por favor. Aí 2016, em 15/3/2016, aí nós tivemos, se quiser, esses últimos bullets aí, pode selecionar, por favor? Isso, excelente. Nós tivemos aí 4 análises aí feitas pelos laboratórios Lamin, em janeiro de 2023, e por meio do parecer 38, né, o processo, em função dos valores de boro, e aí eu digo não altos, mas levemente acima do que está especificado na legislação para água de gestão envasadas, estava levemente acima. Então, o processo foi considerado importante e necessário, né, encaminhamento aí para a Comissão Permanente de Crenologia. Passando para o item 3, análise de mérito aí dos resultados analíticos, né? Eu disponibilizo uma tabela aí com as considerações de que os resultados que foram apresentados com valores aí grifados em amarelo, né? 5.4, 6.2, 7.1, 6.5. Então, são valores dentro dos limites que a gente tem de águas, né, para ingestão. São os limites estabelecidos de 5 miligramas por litro, são levemente acima. E por isso, então, o processo foi encaminhado a essa comissão. Já sem discutir muito as considerações acerca dessa questão, a gente fez um levantamento da legislação e foi possível, já indo para a conclusão do voto, por favor, Valéria, mas para o final, né, a gente teceu algumas considerações. O relatório tem toda uma análise bibliográfica, né, e já indo para o voto, para as considerações finais, não foi encontrado na legislação nacional e nenhuma menção à questão da presença do boro para balneabilidade. Além disso, os valores encontrados são leves, né, entre 5,45, acima de 5,45, são próximos aos limites definidos aí pela nossa legislação para água de ingestão, bem como para legislações definidas nos Estados Unidos e Austrália, não sendo esperados valores encontrados na fonte biocal que possam causar algum malefício, né, para a balneabilidade, né? Já de se supor que numa questão de balneabilidade, nenhum usuário das águas recreativas, como foi colocado no item 5.4, ingeriria em condições normais, né, a gente conversando aí com diversos especialistas sobre o tema, né, dentre os quais os membros que compõem essa comissão, nenhum usuário em condições normais, em águas recreativas, ingeriria aí quantidade suficiente para atingir os limites de ingestão diário. Então, ainda, né, considera possível, dessa forma, considerando que não há na legislação nada específico com relação
a água para balneabilidade, que os valores encontrados são levemente acima dos encontrados para água de ingestão, e de que o boro não tem, né, até clinicamente indicado para algumas questões de saúde. A gente considera, né, como possível a utilização da fonte biocal. 2, para balneabilidade, que se refere-se ao teor de boro, sugerindo aí, então, o prosseguimento dos trâmites processuais com vista à outorga de concessão de lavra, com algumas considerações que a gente entendeu pertinentes, né? Dentre as quais, né, a gente recomenda que seja especificado na portaria de lavra, deixado claro isso, prezados colegas, né, seja deixado claro na portaria que tal água será para fins exclusivamente balneário, não sendo permitido o seu uso e ingestão. Então, colocado aí água mineral para fins balneários. Bem como, quando do empreendimento a ser implantado, quando em funcionamento, seja sugerido à empresa o uso de placas orientativas de que tal uso não se presta para ingestão, né? Esse é o voto, né, tentando ser o mais simples possível, já que a gente já tratou desse assunto em outro momento, né? Essas são as considerações, né, eu submeto isso aos demais colegas da comissão. Obrigado, doutor Baldino. Doutor Marcos. A experiência que a gente tem nesses hotéis balneários, né, pelo menos os quantos que a gente viu no país e fora do país, a colocação dessa placa informativa, conforme mencionou o doutor Ubaldino, ela é assim, perfeitamente indicada. E a maioria desses hotéis costuma ter um fontanário. A maioria, pelo menos, tem um fontanário dizendo que aquela água como se estivesse referenciando a água que eles iriam usar. Então, é interessante que essa placa, se houver fontanário, que ela esteja, assim, anexa a essa edificação, né? Colocar uma placa ali dizendo que ela não se presta para fins de ingestão, né? Só essa consideração só. Perfeito, doutor Marcos. Questiono se alguém tem mais algum comentário. Não havendo, creio que podemos já seguir para a deliberação. Valéria? Obrigada. Primeiro, parabenizar o doutor Baldino pelo excelente trabalho, pelo ótimo levantamento. Eu só queria colocar uma ressalva, porque ele no voto fala que a diferença das concentrações é pequena, que os valores são próximos. Deixa eu pegar aqui o trecho. Considerando que os valores encontrados nos resultados das análises realizadas são próximos aos limites. Eu colocaria como ressalva assim, que essa consideração eu discordo, porque os valores não são próximos. 7,746 é 40% mais do que 5 miligramas por litro. Mas aí concordo com a análise feita de que a gente não tem evidências na literatura de que isso gera algum risco à saúde. A discordância é só porque eu acho que os valores a gente não pode chamar de próximos. Um limite de 5, falar que 40% a mais está próximo. É só uma ressalva pequena. Perfeito, Valéria. Doutor Baldino, tem algum ponto a acrescentar nessa questão? Não. Quando a gente coloca próximo, né, nada mais... o que a gente quer deixar claro é que nada mais estratosférico, né? A definição de próximo ou não, estatisticamente, Valério, a gente pode tentar discutir um pouco mais aprofundado isso, né? Mas como já não tem na legislação nada específico para balneabilidade, né, e a gente está usando como referência a questão de água para ingestão, a gente considera que esse valor, né, em se considerando toda a experiência que a gente tem, toda a pesquisa que a gente fez com relação à água para balneabilidade, por isso que a gente colocou próximo, tá? Estatisticamente, a gente sabe que 40%, né, não é um valor tão próximo, mas se a gente considerar que a gente não está levando em consideração a questão de
água para ingestão, eu manteria sem problema nenhum, não vejo problema, mas aceito a sua colocação, sem problema. Principalmente porque alguns, por exemplo, dos Estados Unidos, o valor de referência é 5 miligramas por litro para bebida, para ingestão. Então, varia muito, né? Como o doutor Baldino colocou aí na referência. A Austrália é 4, e o valor de referência para a OMS é 2,4. Mas isso pensando na ingestão de 2 litros de água. Isso. Esse valor é baseado nisso, de todos esses países. Então, nos Estados Unidos é 5. Então, de certa forma, é próximo, né? Obrigado pela complementação, doutora Petra. Né? E só ressaltando, antes de toda a finalização desse voto, a gente teve a oportunidade de discutir aí, né? Dentro da disponibilidade possível dos membros dessa comissão e de alguns outros especialistas, né? Essa questão dos valores e principalmente da questão, né, de condições normais de gestão num balneário, de você tomar uma quantidade aí suficiente para estar contaminado, né, nesse nível de água para ingestão. Então, a gente fica muito tranquilo com relação a isso e com relação ao procedimento normal, né, para a concessão de lavra desse processo. Tá? Obrigado pelas considerações. E aí, eu fiz questão de colocar aí algumas considerações dentro do próprio relatório feito pela doutora Pedro, pelo doutor Marcos Untura, pela funcionária lá da Agência Nacional de Mineração. Então, eu fico tranquilo com relação a esse voto. Obrigado pelas considerações. Obrigado, doutor Baldino. Estamos seguindo a ordem aqui das mãos levantadas. Doutor Lância. Parabéns, doutor Baldino, pela excelente relatoria, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, né, para... Me permita, doutor Lância, e também com o doutor Lância. Tá? A discussão feita aí. Queria aproveitar a oportunidade para endossar que é possível essa permissão de lavra. Por quê? O Código de Águas Minerais, a definição de lavra de água mineral não é a captação, não é a nascente, é captação, condução, transporte e aproveitamento. Então, muitas pessoas pensam, né, que lavra é o poço, é a nascente. Não é. Então, quando eu vou para o aproveitamento, ele pode ser autorizado para fins balneários, dentro de todas as ressalvas que foram colocadas, e a ressalva importante, quando a gente discutia com o doutor Luiz Baldino, era exatamente a importância de colocar a placa de advertência, ou seja, né, proibido a ingesta, né, tem que deixar claro lá que é proibido a ingesta. Em relação ao resultado, existe uma resolução da Anvisa, não me lembro qual o número dela, que quando ela pega um produto no mercado, pode ter uma variação de até de 20% na composição do produto, né? E no nosso caso, em relação ao ciclo hidrológico, também acontece que conforme o local, o mês do ano que você analisa e os períodos de chuvas, isso pode estar mais diluído ou não. Então, eu acho que a questão importante aqui é ter na placa proibido a ingesta, o balneário, em todos os pontos, deixar claro isso. E, pelo Código de Águas Minerais de 45, é totalmente pertinente essa autorização. Então, vou repetir que eu sou um hidrogeólogo defensor da definição de água mineral. Se você for para o Código de Mineração, definição de lavra lá é uma. O nosso é outro. Então, água mineral é captação, condução, transporte e aproveitamento. Só queria deixar registrado isso, que é importante a gente não perder, no meu entender, essa definição de lavra. Não somos só a captação. E deixar também registrado a exigência da placa, como o doutor Marcos Untura colocou, o doutor Baldino colocou, é proibido a ingesta. Não é que não é recomendável. Tem que estar escrito, proibido a ingesta. Essas são as minhas considerações. Perfeito, doutor Lância. Passa a palavra à doutora Nádia.
Bom dia a todos. Parabéns, Baldino. Muito bom a sua colocação. Eu também concordo com o lance que a gente tem que ter realmente placa avisando às pessoas que frequentam, porque vai também muita criança, né? E é bom ter esse aviso. Outra coisa também que eu acharia aconselhável é que a empresa ela tivesse um monitoramento mais radical nesse sentido, entendeu? De acompanhar os níveis do boro, se realmente está aumentando, diminuindo, entendeu? E informar junto à ANM. Agora, eu estava lendo aqui, até eu gostaria de saber do Dr. Ventura, que o boro aqui, ele é usado muito como suplemento, o pessoal usa como, né, compra aqueles remedinhos que tem boro e diz que auxilia na parte imunológica, né, inflamatória, né? E eu não vi nada assim muito contra ele, né? Eu gostaria de saber se realmente essa ingestão a mais tem muito prejuízo na alimentação, né? A vida das pessoas. É isso. Obrigada. Doutor Marcos. Obrigado, Nádia. Obrigado pelas considerações. Duas considerações apenas, né? Corroborando, e eu particularmente acho bastante pertinente as considerações feitas pela doutora Petra e pelo doutor Lance quanto a essa advertência. E a experiência nossa também diz que, quando perto de uma fonte ou de um fontanário existem todas as informações da composição físico-química dessa água, isso também é um fator limitador para as pessoas não usarem a água como bebida. Então, elas olham todos aqueles componentes e, obviamente, por serem leigas, por não entender muito, né, mais advertência que não deve ser ingerida, é um fator, assim, bastante produtivo. Então, eu acho que, quanto a isso, há um consenso de que a placa, com as informações e análise físico-química da água, é fundamental. Com respeito ao boro, doutora Nádia, a suplementação de boro feito via oral nessas fórmulas magistrais ou nessa suplementação comprada via internet, o boro se apresenta numa forma diferente, né? Com um veículo diferente do que ele é encontrado na água mineral. Então, essa suplementação de boro, assim como de selênio, lítio, magnésio, é feito cobre, principalmente, né? Hoje, quando nós vemos a suplementação de cobre, ela é feita com cobre quelado, que é uma forma inofensiva, e não como sulfato de cobre. E com o boro acontece a mesma coisa, né? Ele tem função cognitiva, dizem, né? Função cognitiva, aumenta imunidade e outras propriedades mais, que também não tem lá muito estudo, não. Quem diz isso é o pessoal que mexe com medicina ortomolecular, né? Ou, o que está em moda agora, as infusões venosas, que eles chamam de terapia da longevidade, né? Uma coisa completamente não sustentável e sem embasamento científico. Mas a suplementação de boro via oral, na medicina, é uma coisa à parte. Na água mineral é outra. Na balneoterapia, ela é inofensiva. E outra coisa, ninguém vai numa fonte tomar 2 litros, 1 ou 2 litros daquela água por dia, né? O máximo que pode acontecer é uma contravenção aí de dar com a mão, pegar um golinho daquela água e só para sentir o gosto dela. E, para finalizar, doutor Baldino, meus parabéns, viu? Uma brilhante exposição com um embasamento científico bastante produtivo e bastante considerável. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Baldino. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, doutora Nádia. Obrigado, doutora Petra. Também, acho que a doutora Petra até comentou comigo que ela usa boro, né? Como eu estou usando. suplemento. Depois que eu peguei Covid, eles me deram, para mim foi excelente. Eu continuo tomando até hoje. Mas é a forma quelada. Pode ser que não tenha estudo, mas para mim funcionou. Aí é outra conversa, forma quelada. Exatamente. Forma quelada. Só para complementar... E é por isso que os valores Yuri, de referências, os valores da referência da OMS é muito amplo, né? Vai de 5 e, inclusive, o
o IBT, o limite de confiança de referência é 10,3 miligramas por quilo de peso corporal. Então, tem sim vários estudos da OMS e consta no manual da última edição, né? Então, realmente, mas eu acho que procede colocar esse aviso, porque muita gente leva água para casa. Vai lá no balneário, se tem um fontanário, eles enchem as garrafas ou litros, né, os bujões, e levam para casa. Então, aí vai superar realmente a quantidade que a pessoa pode ingerir, né? Então, eu acho que procede mesmo colocar essa advertência. Mas que o boro não é tóxico, né, nessas concentrações, inclusive que a OMS fala, de 10,3 miligramas por quilo de peso corporal. É o valor de referência deles, né? Perfeito. Me permita, Yuri, só complementar aqui. Obrigado, doutora Petra. Só para complementar, cuidado sempre é bom, né? Então, se os demais membros considerarem, acharem importante, eu estou de pleno acordo com as considerações aí feitas pela doutora Nádia, né, de monitoramento aí pela empresa, aí é uma questão da agência trabalhar com isso, né? E o que eu chamo a atenção, além das considerações que a gente fez, de colocação das placas junto ao fontanário, que é fantástico essa colocação, foi uma sugestão aí dos membros até desse colegiado. A gente acha importante que na outorga seja determinado isso. Eu sei que a agência, em geral, né, não está tentando resumir, enxugar o número de substâncias, mas a gente deixar claro na outorga, e aí é um compromisso também do Ministério, que tem esse compromisso, né, essa compromisso com a outorga mineral aqui, né, essa delegação, essa competência da outorga, que deixe claro que é para uso balneário, essa água. Então, não deixa claro aí na própria portaria. Então, para mim, estou de acordo com isso, né? Com essas considerações da doutora Nádia e da colocação das placas, que foi sugerida próximo ao fontanário, e esse, então, eu voto com essas considerações adicionais aí. Perfeito, doutor Baldino. Valéria? Excelente, muito boas considerações. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque a gente está falando aqui que balneário muitas vezes tem fontanário. Pelo desenrolar da ideia, eu entenderia, eu proponho até que a gente proíba que tenha um fontanário nesse balneário, porque a gente pode ter um balneário em que a água é usada nas piscinas, banheiras, em usos diversos, e havendo a proibição da ingestão da água, não pode haver fontanário, porque o fontanário é para beber, né? Então, a minha dúvida é essa, se todos estão propondo isso, ou a sugestão é que haja balneário, que possa haver fontanário, já considerando que a pessoa vai beber pouco volume pequeno. Volume pequeno, mas ele pode levar para casa. Ele pode encher um bujão de 10 litros e levar para casa. E beber a quantidade que ele quiser. E aí o encaminhamento seria proibir que haja fontanário com a água dessa fonte, doutora Petra? Eu acredito que até vocês não terem o histórico dessa variação e levar em consideração as legislações que existem, talvez não precisa ir para esse extremo, né? Por enquanto, poderia deixar assim, essa solicitação de não poder beber e ficar atento para ver se as pessoas levam para casa essa água, ou como é que a variação, conforme o Lância falou também, que existe, né? Nas várias estações. Variação sazonal, né? Exatamente. Eu acho que vai fazer um estudo, mas, em princípio, eu acho que seria importante impedir que se beba. Só para complementar, me permita, doutora Petra e Valéria, só para complementar, eu acho que a própria sugestão... Ixi, doutor Lância está pedindo ali. Desculpa, doutor Lância. Não, pode continuar falando, depois eu complemento. Só para falar que o monitoramento sugerido pela doutora Nádia, né, talvez a gente consiga fazer esse histórico desses valores e ver se ele está aumentando ou não, né?
para ver a evolução dessa presença de boro na região. A gente já sabe, e a gente já viu na última reunião, né, por analisar um processo na mesma cidade, próximo ali, na mesma região, de que a presença de boro é levemente acima dos valores de ingestão. Então, a gente já viu na última reunião de agosto. Então, talvez seja o caso de um monitoramento aí até um pouco mais, não só pelo próprio minerador / né, empresário, mas também a gente fazer um monitoramento aí preventivo para saber como que anda. A gente tentou fazer isso junto aos dados da CPRM, mas não foi possível, né? Talvez um monitoramento um pouco mais frequente aí. Obrigado. Doutor Baldino, doutor Lância. Não, só para complementar que no Código de Águas Minerais, né, nós somos obrigados a fazer o monitoramento, se não me falha a memória, no artigo 27, né? E lá fala do monitoramento bacteriológico. É só dar referência que está se pedindo isso e está respaldado pelo Código de Águas Minerais, ou seja, não está se fazendo uma exigência, tem um ato legal lá que permite, dentro de um artigo do Código de Águas Minerais, fazer essa exigência. Então, essa é a minha sugestão para dar, porque pode cair para o minerador e o minerador achar que, não, você está cumprindo um aspecto legal e um artigo do Código de Águas Minerais. Não sei se é o 27, posso ser que eu esteja da memória aqui falhando no artigo, mas existe lá a obrigatoriedade da gente fazer as análises e mandar para a própria agência. Perfeito, doutor Lância. Doutor Marcos. Eu sou 100% contra a proibição da construção de um fontanário nessa situação aí. Por quê? Porque o fontanário, quer dizer, todos nós aqui, os que conhecem balneários ou termas, principalmente as europeias, o cartão de visita, o cartão de apresentação desse estabelecimento é um fontanário. Isso é da época dos romanos, não somos nós quem inventamos agora, não. Então, as águas que podem ser ingeridas, tudo bem, está livre. As que não são, eles têm um gradil, uma pequena grade ao redor desse fontanário contendo todas as informações. Eu acho que proibir o empreendedor de construir um fontanário não está dentro do que a gente imagina, né, para um uso racional de uma água mineral, teoricamente, com propriedade terapêutica. Eu acho que, se quiserem construir um fontanário, nessas condições, coloca a placa lá, faz um gradil em volta, mas é o cartão de apresentação. Não é só colocar um calção ou um maiô e entrar nessa piscina. E eu vou um pouco mais longe. Eu acho que o uso dessas águas em piscinas, elas deveriam respeitar uma pequena cartilha, um pequeno guideline para o uso dessas águas, o tempo de uso, né? Com que frequência, quer dizer, para dar uma orientação para aquele usuário que aquilo não é uma piscina com água potável. Agora, proibir a construção de um fontanário, eu sou radicalmente contra. Eu sou dos que gostam da apresentação de um balneário ou de uma termas, né, com o seu balneário. A maioria dos que eu conheço tem. Perfeito, doutor Marcos. Doutora Nádia. Gente, se a gente está botando uma placa de proibido ingerir essa água, eu acho assim, se a gente botar um fontanário, é a mesma coisa que, né, você não pode andar por ali que é contramão, e deixar a pessoa andar, eu acho que a gente está, eu pelo menos me dou confusa, né? Se a gente não pode ingerir a água, só pode utilizar para balneário, né, ou recreativo ou não, né? E ingerir, eu acho que a gente está errado. Eu acho que primeiro vamos monitorar, sim, é o artigo 27 que diz, mas tem também outro artigo do Código, a critério da ANM. Eu acho que se é uma água que já tem esse índice, que comprovadamente está acima do que a legislação permite, eu acho que a gente tem que primeiro verificar como é que vai andar essa água, né? Como é que vai transcorrer o tempo, o que vai acontecer. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa informação para posterior
Se a gente achar que está no limite novamente, aí sim, pô, aí a pessoa vai poder construir esse fontanário, né? Mas, a princípio, me desculpa, eu acho que ele não deve deixar, né? Minha opinião. Inclusive porque, em termos de potabilidade, não existe esse parâmetro, boro. Não existe na 888 em nenhuma legislação. Então, tem que levar isso em consideração também. Não existe, porque a legislação da CONAMA, ele está pensando no ecossistema, porque para os organismos do ecossistema, o boro é tóxico, mas são algas, microcrustáceos, uma série de outros organismos. Mas no caso de potabilidade, não existe esse parâmetro. Não existe, pode olhar. Então, potável, Tura, ela é, porque se você faz os parâmetros de potabilidade que constam na legislação, ela não existe. Só existem esses valores de referência por causa do ecossistema. E por isso que é valor de referência, não é padrão. Agora, padrão de potabilidade, não existe o boro. Não existe. Em lugar nenhum. Perdão, na Espanha existe, porque os pequenos agricultores, pela falta de água que existe lá, eles usam o boro para morango, plantação, essas culturas. Então, aí vai ser problema, que tem algumas frutas que são muito sensíveis ao boro. Então, por isso que eles puseram na legislação. É a única que eu sei que tem. Mas potabilidade não consta o boro. Perfeito, doutora Petra. Doutora Valéria? Excelente, doutora Petra. Sim, fez diferença aqui nas minhas colocações. Eu consultei aqui a portaria do Ministério da Saúde durante a fala da senhora e não ter boro faz muita diferença aqui. Não ter boro na norma do Ministério da Saúde faz muita diferença aqui nas nossas colocações. E na Espanha não tinha, puseram por causa dessas plantinhas, porque lá é muito, assim, famílias que plantam, né, verdura, essas coisas, e tem algumas que são muito sensíveis ao boro, então resolveram pôr, mas também não tinha. Excelente. Eu estou muito alinhada aqui com as colocações que a Nádia trouxe de coerência, né? Se a gente vai colocar uma placa de proibição da ingestão da água, para manter coerência, a gente tem que proibir que exista fontanário. Se a gente não vai proibir fontanário, não faz sentido ter a placa de proibir ingestão. Aí, no máximo, a gente poderia colocar seria um alerta, né? De que essa água tem características então, que não convém ingestão em altos volumes. Inclusive, Valéria, o limite de confiança, isso da OMS, água potável, né? Inferior à dose de referência é de 10,3 miligramas por quilo de peso corporal. Isso já quer dizer que existe esse valor de referência, mas porque alguns casos acontecem que usam esse material para outros fins. Quer dizer que o indivíduo de 70 quilos pode ingerir até 700 miligramas por dia. Aqui, olha, eu estou em DT, 0,17 miligramas por quilo de peso corporal, baseado num limite de confiança inferior à dose de referência de 10,3 miligramas por quilo de peso corporal por dia. Então, por dia. Nós estamos falando no indivíduo de 70 quilos, de 700 miligramas por dia. Certo? Para a embriotoxicidade, tá? Diminuição do peso dos fetos de raça. Então, é com relação a outros estudos, por isso que eles aplicaram aqui. Né? E é baseado numa pessoa de 60 quilos. É o que consta no manual da OMS, última edição. Então, eu vi aí no relatório do Dr. Ubaldino que existem várias diferenças de concentração ao longo dos dados que ele colocou. Então, eu acho que seria importante sugerir fazer um histórico maior, né? O porquê, se não houve algum erro nesse valor, acho que é o único valor que deu mais alto, e os outros deu tão baixinho, deu 0, não sei se eu não vi bem,
estava pequenininho, mas eu vi que tem diferenças, não houve constância. Perfeito. Não sei, a minha sugestão é liberar para água de balneário e continuar os estudos com relação à possível autorização ou não da ingestão, baseado na legislação internacional, né? A Austrália é 5, os Estados Unidos é 5, não, é 4, Austrália, Estados Unidos é 5, a OMS, valor de referência é 2,4. Então, essa é a minha sugestão. Perfeito, doutora Petra, doutor Baldino. Obrigado, Yuri. Obrigado pelas considerações todas aí, por isso que eu falo assim, é sempre um aprendizado muito grande participar dessa comissão, né? Só para complementar, eu acho que a fase em que o processo se encontra é uma fase de pesquisa, indo para a fase de viabilidade do empreendimento. Eu acho que a comissão de crenologia já deu o recado que deveria dar tanto ao empreendedor, né, fazendo as considerações que a gente colocou aí na conclusão, como a ANM. A ANM sabe, né, das considerações da questão da ingestão, então eu acho que vale a pena o empreendedor considerar isso na viabilidade quanto à construção, fontanária, essa questão toda. Eu acho que não caberia a nós, comissão de crenologia, proibir ou não. Deixa a fase posterior, que é a avaliação de viabilidade econômica do empreendimento, toda a questão de construção, toda essa questão para frente, né? E o empreendedor colocar isso, a ANM avaliar isso, né? O Ministério de Minas e Energia reavaliar e sentar e ver como que vai ser a questão da outorga, que é competência do Ministério. Eu acho que a gente está antecipando uma coisa aqui que não precisa. Nesse momento, a gente está avaliando o prosseguimento disso e a gente já está dando o recado que a gente deveria dar. Olha, essa água não é para ingestão, é para fins balneários. Obrigado. Perfeito. Então, temos 3 possibilidades, né? Pela relatoria do doutor Baldino, a ideia seria permitir com a placa de vedação, né, de consumo. A segunda opção que foi levantada seria a proibição do fontanário pela Valéria e pela doutora Petra a continuação dos estudos, né, para verificação se de fato poderia ser ingerida essa água. Então, mais alguém quer fazer uso da palavra ou a gente pode Eu só queria, ir para doutora deliberar? Petra, Sim. Só para um esclarecimento, a doutora Petra considera que deve continuar os estudos, consequentemente, o processo não deve continuar as fases, ou seria como a doutora Nádia comentou, né? A gente pode continuar o prosseguimento dele para as demais fases do processo minerário, né? Mas a gente vai monitorar, pedir ao empreendedor que monitore isso e apresente a ANM, é isso? Eu acredito favor, que é o mais doutora. coerente isso daí. Inclusive, eu gostaria de ler aqui uma Então, observação. é muito parecida com a proposta da doutora Nádia, que eu, em campo, eu acho saudável isso. Com relação à OMS, eles falam assim: as autoridades reguladoras de saúde locais podem considerar para consumo humano um valor maior que 2,4, mediante uma avaliação da exposição às outras fontes. Então, ele considera isso, ele não consta como tóxico, não tem padrão de potabilidade, não consta o bório. Valores de referência, porque às vezes entram outros usos, os farmacêuticos dessa água, no caso de água da rede, né? Eles usam essa água, depois de fazer uma série de processos de purificação, eles usam. Então, eles estabelecem esse valor de referência bem amplo, né? Considerando aqui, no caso da OMS, os 2 litros. Os Estados Unidos é 5. Por isso que é importante vocês fazerem um histórico maior aí, com mais amostras, não só uma. Coleta 2, 3, né? Cada amostragem.
para ver o que está acontecendo, porque varia muito mesmo, depende. Ele é natural, ele é encontrado de forma natural em águas subterrâneas e depende muito da geologia da zona. Então, você precisa estudar essa zona um pouquinho melhor, para chegar até o ponto de impedir de beber essa água. Porque, às vezes, ou algum efeito antrópico, né, doutora Pedro? Exatamente. Perfeito, doutor Marcos. Eu gostaria só de perguntar ao doutor Lance se esse monitoramento da água deveria respeitar as estações do ano. Sem dúvida, deveria respeitar as estações do ano, embora na região lá parece que só tem duas, das chuvas e das secas, né? Está em Goiás, é isso? Né? Está em Goiás? Isso, Goiás. Das chuvas e das secas, mas mesmo assim, teria que monitorar trimestralmente, né? Conforme o artigo 27 do Código de Águas Minerais. Mas eu queria fazer uma colocação aqui da definição de lavra de água mineral e da liberdade econômica de empreendimento. Ou seja, essa água, ela se encaixa perfeitamente na definição de lavra de água mineral e é o aproveitamento dela para fins balneários. Então, o empresário tem que tomar conhecimento disso, que a Comissão de Mineralogia está colocando essa ressalva e que o final do processo ele pode ter ou não ter a liberação de ingesta, dependendo dos estudos que ele apresentar comprovando essa variação. Exato. Eu acho que é isso aí, porque a quantidade de análise estatisticamente ela não é representativa, ela tem um dado aí que chama a atenção. Então, ele fazendo o monitoramento desse processo trimestralmente, fazendo as análises num laboratório acreditado pelo Inmetro, não precisa ser o LAMIN, né? Pode ser um laboratório acreditado pelo Inmetro. Com isso, né? ele vai poder apresentar esse trabalho e no final ele vai saber. Quando chegar no final lá, ele vai saber, olha, eu posso fazer um fontanário ou não. Então, acho que a gente, como baseado no aspecto legal da legislação nossa do Código de Águas Minerais, o empreendimento cumprindo a definição de lavra de água mineral, que na definição de lavra mineral não é só para envase, para engarrafamento, a gente fala lá aproveitamento no final. Esse aproveitamento eu posso dar várias finalidades. Então, e o monitoramento, né, doutor Marcos Arturo? Tem que fazer trimestralmente, coletar um laboratório acreditado. E outra coisa importante, o coletor da amostra também tem que estar acreditado pelo Inmetro. A pessoa que coleta a amostra, não fazer essa exigência, que a pessoa que coleta a amostra, ele também tem que estar acreditado pelo Inmetro. Não só ele porque às vezes a pessoa fala, está aqui um laboratório acreditado pelo Inmetro, mas quem coletou? Se a pessoa que coletou não tem acreditação, essa acreditação essa análise acaba não tendo respaldo legal. Então, a minha recomendação como hidrogeólogo é essa: segue o empreendimento, ele cumpre o artigo 9 de definição de água mineral, como a doutora Nádia colocou, o monitoramento trimestral e quantas vezes o DPM, a agência achar necessário, está lá na legislação. Então, se quiser fazer mensal, mas não precisa mensal, faz trimestral e, se os números indicarem, exige mensal. E sempre com a ressalva, porque se ele for continuar investindo, ele sabe que no final pode ser que só tenha a lavra para fins específicos de vulnerabilidade. Balneário. Eu acho que isso a gente atende a nova mentalidade mundial, da liberdade econômica, mas uma liberdade econômica dentro da ciência, dentro do monitoramento. Não é liberdade econômica que eu posso fazer o que eu quero, não. E sempre pensando na saúde pública, que é o mais importante aí, né, a nossa responsabilidade. Então, essa é a minha consideração aí, atendendo aí o questionamento do Dr. Marcos Untura. Então, seria essa a minha sugestão de que a gente caminhasse dessa maneira, ou outras variáveis que os senhores acharem necessário. Obrigado. Só para ficar claro, então, na sua proposta, mantém-se esse monitoramento trimestral, mas retiraria essa restrição do consumo. Então, seguiria mantendo os estudos, mais ou menos na linha que a doutora Petra comentou,
para que no Amiga, momento do futuro voto. se definisse se seria possível ou não o consumo, certo? Exatamente isso, porque aí ele está legalmente respaldado pela vulnerabilidade, pela definição de lavra. Então, é exatamente isso. Né? Perfeito, também acho que eu concordo com a sua opinião, doutor Lância. Acho que dessa forma a gente consegue não restringir a atividade econômica nesse primeiro momento e no momento futuro ter mais Exatamente. condições técnicas de tomar a Exatamente. decisão. Né? Perfeito. Acho que então, pela sinalização de todas, chegamos num denominador comum aí. Acho que agora podemos A ir gente para a acrescenta a deliberação. questão do monitoramento aí para a questão de uso do fontanário. Monitoramento me permita, né? Botando monitoramento do coletor de amostra e da empresa serem acreditados pelo Inmetro, colocar como exigência isso. Ou o próprio LAMIN, porque é opção do próprio LAMIN. Tá? Perfeito. Então, podemos então deliberar dessa forma, né? Minha proposta, então, seria deliberar no sentido de concordância parcial em relação ao voto do relator, para que conste também essa inclusão proposta pelo Dr. Lância, no sentido de realização do monitoramento trimestral, com coletor de amostra e por empresa acreditada pelo Inmetro, para que no momento posterior, no momento futuro, seja verificada a possibilidade de consumo da água. Perfeito? Não só a empresa, o Yuri, coletor da amostra também. O coletor da amostra também. Tá? Coletor da amostra também, Yuri, perfeito. só me permita, parcial ou concordo com o voto complementado com? Eu entendo que seria parcial, doutor Baldino, porque no seu voto você colocou que estaria proibido o consumo, né? Teria que até colocar aquela placa de proibição. E nesse sentido que foi deliberado agora, vai de modo distinto. Placa orientativa, isso. Com relação Isso. à não ingestão, é isso. Tá, Mas aí, okay. na linha do doutor Lance ainda vão verificar, né, ainda com esse monitoramento trimestral, ainda vai ser verificado em momento futuro a possibilidade de consumo. Então, nesse ponto, seria parcialmente divergente, entendeu, do seu voto. Então, Esse, mas por isso o se ponto. coloca parcial, a pessoa vai ficar com dúvida, tem que ficar. Para vulnerabilidade, pode? Pode. E depois vem o consumo, que é uma outra hipótese. Eu acho que a gente tem que complementar. Exato. Também acho que é complementar, porque complementação, você tem um ponto que já está decidido, que essa água não se presta para invase. Esse ponto aí. Primeiro, né, só para ajudar na discussão. Primeiro, ela serve para balneabilidade. Bom. Eu acho que esse é um voto. Segundo, não se presta, nesse momento, para ingestão. Né? Perfeito, todo mundo concorda. Explica por quê. Explica porque colocar, tem que ter um histórico, né? Explica o porquê não se presta. Então, é o voto, concordo com o voto, complementado com monitoramento. Perfeito. Então, a gente pode manter, né? Como tem esse segundo ponto que você comentou, doutor Baldino, de não se presta nesse momento para ingestão, então a gente manteria, nesse momento, a obrigatoriedade da placa? Eu penso que sim. Até que se defina nos estudos posteriores que seria possível. Então, nesse primeiro momento, mantém a placa. Então, concordo, seria complementar. Aí é competência da ANM fazer as exigências para o monitoramento, como está sendo sugerido aqui pela comissão. Perfeito. E a gente vai colocar que vai ter que ser entregue à ANM, colocar dentro do processo, ou quem vai fazer a exigência que vai fazer isso? A gente vai deixar claro isso, porque análises de controle as empresas fazem. Elas deixam na empresa, né, quando a empresa tem laboratório, aí quando tem fiscalização, o pessoal vai lá e verifica. Né? Agora, eu acredito que essa análise ela tem que estar dentro do processo, né? Porque é uma análise que, posteriormente, vai possibilitar ou não um fontanário ou outra coisa que ele quiser fazer. Entendeu? Então, a pessoa que for analisar o PAE, o Plano de Aproveitamento Econômico, ele tem que ter um pouquinho de ciência disso. E complementando a colocação da Nádia, eu acho que a gente já tem clareza de alguns pontos. A gente já tem clareza que essa água, essa concentração de boro é seguro para uso balneário recreativo.
piscina, ou mesmo cranoterápico, se a empresa trouxer para a gente um estudo cranoterápico. A gente já tem clareza de que não pode usar para invase, porque não atende à norma da Anvisa de água invasada. O que a gente tem dúvida é se ela pode ou não servir se ela pode ou não ser oferecida em fontanário, que seria uma ingestão em pequenos volumes. E só faz sentido a gente onerar o empreendedor com essa obrigação de análises trimestrais propostas pelo Dr. Lance, se a empresa tiver o interesse de fazer o fontanário. Porque nós temos no Brasil balneários recreativos que não tem fontanário. Então, a gente não... Acho que não seria bom, nesse momento, a gente exigir o monitoramento para qualquer uso, né? A gente pode deixar claro que se houver a intenção de uso fontanário, vai precisar de um estudo mais aprofundado. Aí é como uma recomendação, né, Valéria? A gente Isso, nesse momento é recomendação, porque a gente está na fase de pesquisa. Vira exigência na LAV. Concordo com isso, plenamente. Concordo com isso, plenamente. Porque, assim, é uma avaliação do empreendedor. Nós estamos numa fase bem inicial do projeto, né? A gente está fazendo estudo, caracterização da água, né? Se ele vai fazer fontanário ou não, a gente entende que muitas vezes isso acontece. O Dr. Marcos Untura tem uma grande experiência e já comentou sobre isso, né? Pode ser que aconteça, mas pode ser que seja a opção dele não fazer. Desculpa aí, acho que eu tomei à frente, Dr. Marcos. Eu vejo, baseado nessas considerações, eu vejo um futuro bastante promissor para essa água, porque ela tem dentro dela elementos muito mais importantes do que o simples boro. Então, se essa água for liberada para ingesta futuramente, de acordo com o monitoramento das análises, ela pode ter outras aplicabilidades também, que não só a ingestão da água. A ingestão da água seria, quer dizer, se houver liberação, aí sim seria interessante fazer um estudo para as indicações do uso oral dela, não baseado no boro, e sim nos outros elementos que a compõem, né? Então, a partir daí, havendo esse monitoramento, essa liberação, você abre um leque de indicações outras dessa água, porque quando nós falamos balneoterapia, nós não estamos falando só banhos. A balneoterapia é uma denominação hoje seguida pelos alemães que ela direciona para banho, para inalação, para duchas de cavidade. Então, a aplicabilidade dessa água pode abrir um leque futuro bastante grande, baseado nesse monitoramento. Agora, eu acho que para isso, né, eu não sou geólogo, não sou hidrogeólogo, mas eu comparto da opinião do Dr. Lance, que é preciso que se tenha uma série histórica mais afinada dessa água. É a minha opinião. Perfeito, doutor Lance? No caso aí, a minha sugestão é exigir dele, caso ele queira um empreendimento não seja só específico para banhos, exigir dele análise trimestral. Exigir, não é... Agora, se ele... Não, eu não quero, eu realmente só vou fazer piscinas lá, não vou fazer nada, então o processo segue. Mas o monitoramento é importante, né? Já que eu tenho hoje uma possibilidade e essa possibilidade só o tempo vai mostrar nas análises. Por exemplo, se eu tenho uma água classificada como fluoretada, por exemplo, e eu tenho, ou qualquer outro oligoelemento ali, eu tenho o valor muito próximo, deixar de ser mineral, o que a gente recomenda como hidrogeólogo? Teste de vazão não é de 30 horas, é teste de vazão de 100 horas. E coletado a amostra da água a cada 12 horas para análise, monitorando-se, porque se eu no teste de vazão de 100 horas, na vazão máxima, coleto as amostras de 12 horas e mando fazer análise, eu vejo o comportamento desse oligoelemento ao longo da curva de bombeamento. Então, eu estou falando aqui, né? Então, quando eu passo a fazer a coisa mais específica disso. Mesma coisa no caso, ele vai fazer um monitoramento trimestral. Ele
vai fazer a coleta da amostra dele lá. E a liberdade dele fazer, mas nós temos que, no caso, se ele for seguir para fontanário ou pensar em algo de ingesta, é obrigatório que ele faça esse monitoramento. E esse monitoramento durante quanto tempo que você acha que dá segurança? 2 anos, 3? Que não vai ser para sempre, porque se ele já tem um histórico... Você, no primeiro, faz por 1 ano só, e depois os resultados, né? Avalia os dados. A senhora deve se lembrar que nós fizemos um monitoramento em 3 anos em São Paulo, né? Se tinha uma possibilidade dizendo que o aquífero, que nem existe esse aquífero, mas na linguagem dos leigos o aquífero Jurubatuba estava contaminado, né? Aí eu e a senhora fomos lá e propusemos um monitoramento entre CETESB, a BINAM, a Agência Nacional de Mineração, que na época era DNPM, né? E fizemos durante 3 anos, né? Porque lá tinha uma pressão da sociedade, daquele bairro, e durante 3 anos se mostrou que não existia essa contaminação, tá? Só está lembrado disso, né? E até na audiência eu dizia lá, olhem para mim, gordos já estão dizendo, se é gordo, é obeso, é diabético, não, quem vai dizer se eu sou ou não é o meu exame de sangue, né? Eu até brinquei e disse, olha, minha esposa é magrinha e tem problema, eu sou gordinho e não tenho. É a mesma coisa, então, a análise, o acompanhamento que vai dizer, então, nesse caso, basta 1 ano. Não estamos falando de... então, aquela vez, nós tínhamos razão, né, doutora Petra? Principalmente, né? E nós fizemos isso, né? Aqui basta 1 ano. Depois de 1 ano, vê os resultados. Continuam, não. Tá? Porque na minha experiência, não quer dizer que vai se aplicar o caso. Se ele começar a bombear esse poço direto, 24 horas, provavelmente esse boro vai abaixar. Tá? Não estou dizendo que vai acontecer isso. Né? Eu estou imaginando aqui, pelo que eu vi aí, não estou afirmando isso. Tá? O que acontece? Essa análise que vão dizer, né? Para Porque, às vezes o fermento está parado lá e o aquífero está todo saturado. Ele está todo repousado lá, ele está sem movimentação. Aí quando eu começo, ele concentra. Quando eu começo a bombear, forma um colinho de depressão e eu começo, né, doutor Ubaldino, né, nós como hidrogeólogos aí, sabemos disso. Agora, eu não estou afirmando que isso aconteça. Mas a experiência que eu tenho, mais de 30 anos na área mineral, das águas minerais, quando eu tenho a classificação dela muito próximo de deixar de ser mineral, os testes de 100 horas fazendo dá garantia total se a sua água vai deixar de ser mineral ou não. Porque no passado se tinha, minha água era mineral, deixou de ser. Acho que a Nara deve estar lembrado disso, né? Que acontecia isso no passado e o pessoal tinha um dissabor. Depois que pegaram a orientação da BINAM fazendo esse procedimento, esse problema praticamente quase sumiu, tá? É só uma consideração baseada na experiência, então eu acho que no caso temos que obrigar não, se ele quiser continuar com o impedimento sem ser para a vulnerabilidade, ele fazer a análise trimestral durante 1 ano, e depois a comissão decide. E ele tem que protocolar na agência, tem que fazer parte do processo, não pode ser uma coisa lá, monitorada lá no local, está aqui. E vou repetir, né? Quem coleta a amostra tem que estar acreditado. E a empresa também. Ou o LAMIN. Quem não quer fazer isso, chama o LAMIN. Né? Tá bom? Desculpe que eu me estendi aí, mas é que hidrogeologia é empolgante. A gente começa a falar... É necessário essas informações. Peço desculpa aí, mas me empolguei como hidrogeólogo. De forma alguma, Lance, seus comentários são sempre benéficos aqui para a nossa discussão. Doutor Baldino. E não esquecer que não é um parâmetro que define potabilidade. Exatamente. Né? Por isso que a ANM tem que se resguardar com esses estudos aí de monitoramento. Mas não define vulnerabilidade. Só para complementar aí essa discussão. Não, perdão, não é vulnerabilidade, é potabilidade. Vulnerabilidade é outra coisa. Eles estão pensando nos bichinhos lá, que comem o boro e ficam doentinhos. Só para complementar essa discussão, eu acho que doutor Lança e doutora Nádia também está coberta de razão quando fala esses dados realmente têm que estar de posse da ANM.
Então, para permitir que a gente, ao dar os próximos passos no processo, tenha condição de pegar esses dados e analisar. E aí o doutor Lância está coberto de razão, né, quando ele fala assim que os laboratórios acreditados pela Rede Reblas, Inmetro, e o profissional também que vai fazer a coleta também. Então, mas sempre lembrando, reforçando o que já foi falado aí diversas vezes, se houver interesse do empreendedor em ter o fontanário. Então, eu acho que a complementação do voto é essa. Eu estou de pleno acordo. Perfeito. Então, só para que fiquem todos no mesmo pé, para verificar se tem concordância de todos, para a gente partir para a deliberação. Então, a ideia é deliberar no sentido de ratificar o voto do relator, no sentido de que não há quaisquer óbices à utilização da água para fins de balneário, que a água não se presta nesse momento para ingestão ou invase, sendo necessária placa de proibição de consumo. E, por fim, se houver intenção do empreendedor de utilização para implantação de fontanário, deverá ser feito um monitoramento trimestral por um ano, com coletor de amostra por empresa acreditada pelo Inmetro ou Lamin. Perfeito? Seria esse o ponto? Algum ajuste? Mas esse Então, fontanário é existe? Esse fontanário existe? Para colocar a placa, existe esse fontanário já? Esse ponto ainda não existe, Então, né, se não existe, como que doutor Baldino? você vai sugerir colocar uma placa no fontanário se vocês não sabem se Então, ele vai querer fontanário? aí Porque foi colocado o doutor Ondura disse que usualmente eles todos têm, eu concordo, mas se ele não quiser? Exatamente. Se houver interesse, né, as placas vão ser orientativas para o caso de ingestão. Se não tiver, não tem, né, não tem por que colocar. Perfeito. Yuri, não é Inmetro, não, é Reblas. Reblas. Porque se for Inmetro, meu Deus. A Rede acreditação Reblas. do Inmetro também. É Por Inmetro favor. ou Reblas. É pré-requisito para entrar na rede Reblas ter acreditação no Inmetro. Então, quando a gente coloca Reblas, a gente está sendo mais restritivo até do que colocar só Inmetro. Então, a ideia seria deixar Inmetro, né? Na linha do que o Lance tinha Foi essa proposto. proposta, né, Lance? Eu acho que Não, é a Rede Reblas mesmo, né? É a Rede Reblas mesmo. pode pôr Inmetro / Reblas, a gente É usa isso, aqui Inmetro / Reblas. Rebra, nas porque é lotações um nossas dessa parâmetro, forma. gente, é um parâmetro que é um aparelho que vai medir. Então, não tem tanta história. Né? Não, e outra coisa, né? E colocar tanto o coletor quanto a empresa, tá? Ele tem que estar acreditado, tá? Perfeito. Então, vamos lá, mais uma vez, para que não reste dúvidas. A deliberação vai ser no sentido de ratificar o voto do relator em relação a não haver quaisquer óbices à utilização da água para fins de balneário, nesse ponto, ok. Que não se presta, nesse momento, para ingestão ou invase, certo? E, se houver intenção de utilização da água para fins de implantação de fontanário, deverá ser feito um monitoramento trimestral por um ano, sendo tanto o coletor de amostra quanto a empresa responsável acreditada pelo Inmetro ou seria autorizada pela Reblas? Credenciada. Credenciada pela Reblas ou pelo Lamin. Perfeito? Perfeito. Pronto. Então, nesse sentido, como vota, doutora Petra? Concordo. Doutora Nádia? Sim, concordo. Perfeito, doutora Valéria? De acordo. Doutor Marcos? De acordo. Doutor Lância? De acordo? Doutor Daniel? De acordo, ok. Doutor Baldino? De acordo. Perfeito, também voto de acordo. Muito salutares aí essas discussões. E aí, Valéria, peço auxílio aí para apregoar, então, esse item da pauta e o item anterior que não foi apregoado, só para a gente partir para o terceiro item e último.
Desculpa, não está no nosso hábito aqui a pregoeta de fato. É validar para colocar na pauta, na ata. Pronto, vamos seguir nesse sentido, a gente valida então, porque também com essas alterações aqui seria algo inesperado, né? Com certeza você não pegou todos esses pontos de acrescentar no voto, né? Mas ok. Mas está então, tranquilo, a gente pode... a gravação está transcrita e na hora de elaborar a ata, eu vou registrar que foi deliberada por todos os presentes a aprovação da ata no item 1 da pauta, e essa deliberação conforme o seu resumo, Yuri. Aí eu registro em ata essa transcrição exata da deliberação que você pôs aqui em votação. Perfeito. E, por sinal, eu quero parabenizar que as atas estão muito bem feitas e muito bem representativas do que é tratado na reunião. Parabéns. É mesmo, sempre. Legal, parabéns ao trabalho aí, Valério. Parabéns. E aí, então, o último item da pauta seria a definição da agenda de reuniões da comissão para 2024. Teria alguma proposta inicial, Valéria? Teve sim. Eu enviei por e-mail para a gente fazer reuniões, uma proposta de reuniões trimestrais, a cada 4 reuniões no ano, né? A primeira ajustada para hoje, a segunda no dia 15 de maio. Deixa eu projetar aqui, conseguir encontrar. Está aqui. Eita, que eu estou projetando dado protegido pela Lei de Acesso à Informação. Eu não posso projetar endereço de e-mail, porque essa reunião vai para gravação. Então, ok. Na proposta original, tem 4 reuniões propostas para esse ano. A primeira seria hoje, a segunda, que seria a de número 64, no dia 15 de maio, a reunião número 65, no dia 14 de agosto, e a de número 66, no dia 13 de novembro. A intenção foi pegar sempre quartas-feiras para mantermos esse nosso horário de 10 às 12 horas. Certo. Perfeito. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Sim. Perfeito. Então, deliberado no sentido da confirmação da agenda proposta, só revisando, a primeira na data de hoje, 27/3, a segunda reunião no dia 15 de maio, 64ª, a terceira no dia 14 de agosto, 65ª, e a quarta no dia 13 de novembro, a 66ª reunião da comissão. Perfeito? Então, senhores, finalizamos a pauta do dia. Questiono se tem algum comentário a mais ou algum ponto para acrescentar? Não. Não havendo, então, me despeço de todos aí. Foi uma satisfação enorme poder presidir hoje essa reunião. Espero reencontrá-los em breve. Obrigado. Abraço, muito obrigado. E um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, tchau. Bom dia a Boa todos. tarde a todos aí. Prazer. Excelente. Parabéns.